Eu só quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade, o prazer de ter conhecido os colegas advogados, competentes advogados, e deixar uma mensagem aqui à reitora e a todos os membros do Consup, que independentemente das minhas brigas políticas, elas não podem ser maiores do que a razão. E eu só gostaria de deixar esse convite para todos vocês, os membros do Consup, analisar tecnicamente. E a senhora reitora, para que da mesma forma como todos, nesse momento, precisamos nos desarmar para que a gente possa pensar, está na hora da senhora fazer a mesma coisa, desarme, e vamos tentar organizar a casa novamente, todos juntos. Não é reitoria, não é fundação, não é revalidandos ou revalidados, ou membros do Consup, são todos. E eu acho que nós temos condições de resolver esse problema de forma técnica para te dar a segurança que a senhora quer, e aí o doutor citou muito bem a questão dos acordos judiciais. Eu acho que pode resolver isso antes de qualquer discussão a nível de STJ e STF, e é o pedido que a gente deixa para a senhora e toda a sua equipe. Está na hora da gente unir para achar soluções e não alimentar mais problemas. E eu queria só agradecer a vocês por essa oportunidade, porque tanto na Câmara de Vereadores nós podemos fazer uma série de coisas que poderiam se tornar a situação mais grave ainda, mas é melhor a gente recuar, como disse, para os vereadores e a gente construir soluções e evitar problemas. E é a mesma coisa que eu peço para a senhora. E se a senhora quer soluções, escute a Procuradoria Jurídica da UNIC, que ela vai te ajudar muito nesse particular. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mike Ross Podcast. E hoje estamos aqui para esclarecer para todos em casa a manifestação que está ocorrendo em Gurupi dos médicos que estão tentando revalidação simplificada. Estamos aqui hoje com o Ivanilson Marinho, nosso vereador. Estamos aqui hoje com o advogado Marcelo Brazão. Estamos aqui hoje com o nosso advogado Lucas Aquino. Muito obrigada pela participação de todos. E, pessoal, explica para quem está em casa o que é a via simplificada, como que se tornou essa via simplificada aqui em Gurupi. Bom, a via simplificada é um processo administrativo, né? Onde a faculdade goza da autonomia numa fase meramente documental. Não se discute o mérito, se discute apenas o documento. E assim, a faculdade negando ela entrar numa ação na justiça. E tem a via ordinária, que é o revalida. A pessoa faz uma prova de habilidades técnicas, depois uma prova prática e logo vem o êxito da sua formação acadêmica, pegando um funcionário do CRM. Mas hoje a grande questão aqui é em razão da faculdade UNIG e da via simplificada. O que houve aqui com a via simplificada? Foi analisada a fase documental, no processo administrativo, onde foi negado, adentramos na justiça, com as demandas judiciais. A primeira instância, a gente ganhou a tutela e vigência, logo depois veio o recurso, onde também tanto a UNIG como o Ministério Público perderam. Teve a IAC também, que foi votada favorável à UNIG, logo depois o Ministério Público fez um recurso especial, onde também eles perderam também. Essa que é a grande discussão, o motivo por que a reitoria da UNIG não quer dar o apostamento. É isso que a gente quer falar, doutor. Pode falar. Posso falar? Tá, vou tentar conceitualizar de uma forma mais simples de entender. A revalidação no Brasil ela se dá por duas formas. Revalida universidades. A universidade, ela revalida, revalidando a pessoa que vem de fora, através de algumas normativas que vêm do MEC. Nessas normativas, ela prevê duas modalidades. Revalidação detalhada e simplificada. O que aconteceu? A UNIG previamente tinha uma resolução editada, votada, vigente, que previa as duas modalidades de revalidação de acordo com a resolução 1 do MEC, tá? 2016. O que ocorre? Que quando a UNIG ela informou que havia um edital de revalidação, que ia ser com provas, normal, apesar dela ter essa resolução que previa as duas modalidades, ela fez o edital omitindo essa parte da lei, que é a revalidação simplificada. Ela trouxe só a possibilidade de revalidação com provas, ok? Até aí tudo bem. Então, o que aconteceu? Os advogados impugnaram essa parte do edital, não conseguiram resposta. Daí, gerou as demandas judiciais. E com essas demandas,
o juiz mandou abrir um procedimento simplificado dentro do edital da Unig que já estava vigente. Então, tal foi que as ações elas só foram definidas no período de inscrição do edital, que estava corrente. Ok? Então, isso gerou esse procedimento que acabou gerando esta manifestação. Por que existe a manifestação? Porque existe uma parcela dessas pessoas que conseguiram na justiça ter os documentos analisados, que receberam o apostilamento, no qual essas pessoas já tiveram o processo encerrado, tá? Todo o trâmite judicial encerrado, e tem uma parcela que o processo ainda está ativo. Esta parcela que o processo está ativo não recebeu documentação ainda, ou não recebeu o apostilamento ainda, que é o último ato da universidade de reconhecer aquele diploma de fora. Tá? É um documento que vem junto com o diploma. Dito isso, só para complementar, essa ação judicial ela não pede para revalidar o aluno. Ela não pede para o juiz reconhecer que aquela pessoa está apta a trabalhar. Quem fez isso foi a universidade dentro do procedimento que ela viu. Então, tal que ela abriu um procedimento dentro do processo, ela cobrou taxa, ela analisou, reprovou uma parte dos alunos, e a parte que está aqui, o processo não discute isso, o processo discute sobre abrir procedimento. Mas o crivo administrativo foi exaurido pela Unig, pela Universidade de Gurupi, tá? Então, assim, não tem que se discutir mais dentro do processo. É só emitir um apostilamento, porque ela cobrou taxa, o pessoal se inscreveu, o pessoal ficou preso no procedimento, porque não pode estar em dois procedimentos ao mesmo tempo. E, com isso, eles estão presos no procedimento, sem receber, sem poder trabalhar há 1 ano e meio. Tá? Vou deixar o doutor Ivanilson. Doutor, então é o seguinte, houve, né, o edital foi publicado, tudo ocorreu com um trâmite normal, efetuar o pagamento da taxa, toda a documentação foi levada para a Unirg, e nisso... Mais ou menos, o edital foi aberto só contemplando uma parte da lei. Sim. Só que a lei que legitima a universidade a poder revalidar no Brasil, as normativas que legitimam a universidade a poder revalidar no Brasil, ela traz as duas modalidades de revalidação. A universidade não pode escolher, eu vou revalidar só uma parte da lei. Se a universidade adere à lei e ela edita um edital, ela publica um edital, ela tem que contemplar a totalidade da lei, qual seja, a revalidação com provas ordinárias, que essa, que a gente fala coloquialmente com provas, ela só indica provas se ela quiser. Ela pode simplesmente trazer uma dessas universidades, analisar, fazer uma análise de grade curricular e entender que aquela pessoa, ainda que não atenda os critérios simplificados, não precisa de provas. Tá? Ou seja, o edital simplificado ele se abriu após as ações judiciais. Teve o edital normal, que correu normal, aí teve as ações judiciais para poder conseguir trazer para o edital essa parte da lei que o edital que a Unig publicou estava omisso, e após isso que se abriu o edital de simplificado que gerou essa situação. Tá? O pessoal que está aqui, todo é do edital subjúdice simplificado. E esse simplificado foi em que ano? Foi 21. Foi em dezembro de 2020. Dezembro de 2021. Dezembro de 2021. Iniciou as primeiras ações, tá? E em junho de 2022, ela deu a última análise da documentação, considerando o preterido aluno pronto para trabalhar, vou dessa forma porque fica mais fácil, pronto para trabalhar ou não. O ato, o famoso ato, que ela expressa, ela se manifesta dentro do processo, informando que aquela pessoa está apta a trabalhar. Ou seja, quem está pela essa via, desde 2020, está impedido de entrar em outra. É isso? De da faculdade. A portaria. Mas a grande questão é que a faculdade do Unig, a Fundação Unig, ela entregou alguns diplomas. Ela fez entrega de alguns revalidamos e outros não. Essa que é a grande questão que a gente está aqui querendo saber o motivo dessa paralisação. O que acontece? Nessa situação de entregar para uma parte ou para não, é que quem teve o processo encerrado já recebeu os diplomas. Normal.
E quem não teve o processo encerrado não recebeu. Só que não tem amparo legal essa atitude de manter esses processos dentro da universidade, porque o processo em si ele não é para revalidar, é para abrir procedimento. O que não foi feito. Se a universidade já recebeu a inscrição, já cobrou a taxa, já analisou o documento, já considerou aquele profissional apto a trabalhar, não tem por que ela manter para si esse apostilamento, não entregar, porque, assim, teoricamente, aquele aluno ele participou de todas as fases que precisava para comprovar que ele tem capacidade profissional de atuar no Brasil, tá? E com isso ele poderia trabalhar. Não faz sentido esperar o processo terminar, porque o processo não trata do crivo da capacidade profissional. O processo judicial trata de abertura de procedimento. Tá? A capacidade profissional foi atestada pela universidade, não foi pelo judiciário. A universidade atestou que aquela quantidade de alunos poderia atuar no Brasil. Assim como ela pode pegar uma pessoa que passa no vestibular dela e sair um profissional, ela pode pegar uma grade curricular, fazer avaliações, ela fez as avaliações que ela achou necessária, considerou as pessoas com a capacidade profissional ok para trabalhar no Brasil, só que agora ela está impedindo o pessoal de trabalhar porque ela não entrega os apontamentos. Acho que nós temos que falar. Não, tá bonito de ouvir. Justamente nessa questão da capacidade desses médicos, tem uma crença popular, que eu creio que o vereador aqui ele sabe bem, né? Existe uma crença popular aqui pra gente, que esses médicos que vêm do exterior para cá, eles não têm capacidade técnica, não tanto quanto quem se forma aqui no Brasil. E como que o senhor vê essa questão? Assim, desde 2013, eu sou vereador aqui, e quando eu entrei em 2013, nós tínhamos médicos cubanos aqui no município. Ao contrário desta crença que você disse, a população não reclamava dos médicos cubanos. Ao contrário, o atendimento deles era muito melhor do que os médicos formados, inclusive, aqui. Profissionais bons, profissionais ruins, você vai ter em todo lugar. Mas, diferente da nossa área do direito, de humanas, a anatomia humana, eu acho que é a mesma em qualquer lugar. Não sei se eu estou enganado. Mas o mesmo corpo humano que é estudado lá nos Estados Unidos é o mesmo corpo humano que é estudado aqui na Unida, é o mesmo corpo humano que é estudado em Paraguai e Argentina. Você pode mudar o método, a metodologia, ou a didática, mas a análise do corpo humano e seus problemas, até mesmo porque quase todas as disciplinas elas têm pesquisa científica publicada em qualquer outros lugares desse mundo. Então, assim, nós temos os nossos professores aqui, os doutores, que concluíram grande parte dos seus doutorados fora do Brasil, inclusive em países que fazem parte do nosso Mercosul. Eles estão aqui conosco dando aula. Então, mesmo que se ensina lá, o mesmo que se ensina aqui, profissional bom ou profissional ruim, você vai encontrar em qualquer lugar. Não é o fato de você ter estudado no exterior, e nesse particular, a minha grande crítica e dura crítica como vereador, a postura do conselheiro da reitora da Sara, do professor Sávio, foi meu professor de direito, não sei se foi seu, Lucas. Excelente professor, um excelente advogado, competentíssimo, mas ele precisa entender e ter um pouco mais de ponderação naquilo que ele fala. A Unirg entregou mais de 1.000 apostilamentos das mesmas pessoas que estão na mesma situação, acampadas ali no campus 2 da Unirg. Só que atendendo o critério criado pela reitora, que foi o trânsito julgado. Mas na última reunião do Consul, não sei se vocês participaram, o Sávio desdenhou dessas pessoas. Como que eu posso jogar essas pessoas no mercado de trabalho? Então, o que para ele prevalece é o critério do trânsito julgado e não a formação acadêmica dessas pessoas nos seus países de origem? É um absurdo. Então, você escutou uma série de absurdos naquela reunião de desrespeito às pessoas, porque ela gosta de falar muito no tal do princípio social, o que a Unirg tem. O princípio social, infelizmente, é o que está acontecendo aqui. Acho que o que falta é justamente isso. Acho que os dois colegas falaram muito bem, mas deixar registrado aqui que a Procuradoria, infelizmente, ela não tem o respeito, e é a primeira reitora que eu vejo desrespeitar a Procuradoria Jurídica, é essa senhora, é a Sara. Não é pelo fato dela estar requerendo meu afastamento dos processos judiciais. A minha manifestação aqui como vereador é uma coisa, a minha manifestação processual é outra coisa completamente diferente. A minha manifestação processual, como procurador jurídico, ela tem uma linha da chefe, que é a doutora Gilmara, até nós que somos seus subordinados na Procuradoria Jurídica, e nós mantemos essa mesma linha. Mas como os colegas colocaram,
Depois que o tribunal julgou o incidente de assunção de competência, para você dirimir todas as controvérsias desses processos, o tribunal diz praticamente assim: o NIRG, aceite a revalidação pela via simplificada se você quiser. A autonomia agora é sua. É o princípio da confiança utilizado pelo relator no julgamento do IAC. A UNIRG, se ela quisesse ter... Quando eu falo UNIRG, eu me refiro à reitoria, não me refiro ao conjunto todo como é formada a UNIRG, Fundação de Academia. Se a academia tivesse consultado a Procuradoria Jurídica, se ela quisesse ter consultado a Procuradoria do princípio da confiança, ou seja, eu vou analisar a equivalência do conteúdo, eu vou analisar os documentos e caminhar de acordo com as resoluções do MEC e com base na nossa própria legislação depois das sentenças judiciais determinando o recebimento da documentação simplificada. E tinha resolvido o problema e nós não estávamos aqui e eu não teria tido o prazer de conhecer o senhor Dr. Marcelo Frazão. Simples assim. Esse imbróglio todo criado pela reitora, fundamentos nós não temos da Procuradoria Jurídica, nunca nos procurou para nada. Inclusive desprezou na reunião do Consulp uma posição da Procuradoria que responde, nos termos do regimento, pelas normas da universidade e da fundação. Desprezou. E esse desrespeito dela, ela não só fere o regimento, como também ela desrespeita os servidores daquela casa que tem por competência responder tecnicamente no âmbito do direito das ações envolvendo essa universidade. E vou dizer mais, se ela tivesse do início colocado a Procuradoria para participar na construção dos editais, nós não estávamos aqui. Mas ela só trouxe isso quando o problema já estava... O problema que eu falo para a Fundação, não para os colegas advogados. Porque os colegas advogados fizeram um papel muito bem. Nós tínhamos ali quase 2 mil, não, nós tínhamos quantos mil liminares? Tinha muitas liminares, 3 mil liminares, né? Na verdade, 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, mas com várias liminares para cumprir em 24 horas. Então você não consegue recorrer desses processos em 24 horas, uma vez que você mesmo deixou uma brecha nas suas próprias regras. O que a gente não consegue aceitar como vereador é deixar de analisar a legislação do seu município que me compete, que me dá essa responsabilidade. E nesse particular, ela tem parcela de responsabilidade que infelizmente ela nunca quis aceitar. Eu acho que uma coisa que Cristo ensinou foi ser humilde. Saber a hora de você tem que ir, a hora que você tem que recuar. Ela não quis recuar, ela quis avançar em algo que não tinha mais objetivo nenhum, não tinha previsão nenhuma, nem processualmente. Porque se você quisesse ter resolvido, você pegava a decisão do acordo do IAC e resolvia o problema. O Ministério Público, as teses jurídicas que o Ministério Público quis discutir, é um problema deles, não é um problema da universidade. E, infelizmente, ela quis entrar numa discussão como se parte fosse junto com o Ministério Público. Eu acho que foi o erro que ela cometeu, foi isso. O que a gente precisa entender, nessa situação toda, para a sociedade entender, é que as universidades que abarcam esse direito de revalidação simplificada é a minoria de universidades que o pessoal forma lá fora, entendeu? Então, o que acontece? Além de ser uma minoria, cada pessoa dessa que está lá na manifestação, o que legitima eles é que eles passaram pela avaliação da universidade. Além de ser a minoria das universidades, eles ainda passaram por uma avaliação da universidade, na qual a universidade considerou eles com capacidade profissional ok para poder trabalhar no Brasil. Então, é uma série de requisitos conjuntos que fizeram com que essas pessoas fossem consideradas prontas, capacitadas para atuar na medicina no Brasil, e hoje elas estão impedidas de trabalhar, impedidas de entrar em outro procedimento, podendo estar fazendo um trabalho social, porque a maioria dessas pessoas são as pessoas que trabalham nos interiores, tá? São pessoas batalhadoras, são pessoas que vão fazer jus a esse diploma. Tá? Doutor, vamos entrar no assunto. Tem alguma possibilidade da faculdade, da reitoria, a parte jurídica, entrar com um acordo para entregar os diplomas, ou eles só em hipótese descartada? Acho que não, eu não vou falar que é hipótese descartada, é tudo uma construção, mas não é uma construção de uma mente só. São várias pessoas pensando. Tem pessoas que convergem com o mesmo entendimento dos colegas advogados e tem pessoas que estão divergindo. Mas as pessoas que estão divergindo, elas estão acabando, elas estão mudando o seu entendimento com relação a essa posição adotada. Você ouvia uma pessoa só, agora você está ouvindo um colegiado inteiro. Há uma série de consequências que isso pode trazer, né? E a gente não quer chegar nesse nível de consequência. Está muito mais fácil para mim resolver do que eu não resolver esse problema. Eu brinco, e eu falei isso na Rádio Zé Manuel. Eu falei assim, rapaz, se criar uma tese jurídica para soltar o Lula, para colocar ele para disputar a eleição e para fazer ele presidente da República, se o próprio Supremo criou uma bendita tese jurídica, que eles mesmo condenaram o cara, transitou em julgado lá em cima do Supremo,
mas depois inventaram uma tese de nulidade processual e ainda conseguiram culpar o Moro. Se criaram isso para Lula, não existe tese nenhuma que não possa ser criada, em qualquer área do direito, depois desse precedente do Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou diante de um direito que o judiciário me deu, o judiciário entregou para você. Olha, está nas suas mãos. Faz se você quiser. Eu não quero. A luta nossa como procurador, e eu conheci o colega do senhor, que eu conheci o doutor, não conheci, desculpa, mas falo por telefone, doutor Paulo, que é procurador também. A nossa luta como procurador é reconhecer esse poder que a Constituição nos deu. De qualquer procurador de universidade, o doutor Luiz Arthur, que é uma das maiores universidades municipais do Brasil, lá de Unital, São Paulo, um dos maiores propósitos de procurador jurídico é que o judiciário reconheça a autonomia. Nós conseguimos a bendita autonomia, graças às ações judiciais que os colegas entraram. E depois que eu reconheço, eu não quero. Você tem o direito, é seu. Agora você não é meu, eu não quero mais. Isso para nós procuradores foi um total desrespeito. Não ouvir a procuradoria foi um total desrespeito lá. Eu acho que faltou esse equilíbrio entre ela separar as divergências dela de reitoria com fundação e olhar para o processo em si com mais calma e com mais serenidade. E eu acho que falou isso. Mas é preciso deixar registrado aqui que se não fosse esse problema do trânsito em julgado, essa instituição, e hoje os advogados falaram muito bem, de que ela mudou muitas vidas. Se não fosse essa universidade aqui, que muita gente critica, nós não tínhamos mais de 1.000 médicos atuando no mercado. Se não fosse essa universidade aqui, não tinha mais de 130 médicos pelo procedimento ordinário, que em outubro eles receberão seu diploma. É esta universidade. O que eu ouvi, talvez os colegas sabem muito mais do que eu, o que eu ouvi foi que tem universidade que faz revalidação, que ele demora 2 anos, 3 anos. Tem universidade que cobra 20 mil para conseguir uma revalidação. Aqui foi 3.500. Então, se não fosse um problema criado somente numa tese criada, em que pese processualmente que nós conhecemos, ela seria até interessante se eu não tivesse recebido dinheiro e nem considerado apto. Mas se eu recebia a documentação, se eu cumpria a liminar, se eu cumpria a sentença, se eu peguei a documentação, se eu recebia a taxa e se eu considerei apto, eu não tenho mais que discutir isso, porque para mim já está resolvido desde o momento que eu considerei essas pessoas aptas. A meu ver, não tem discussão nenhuma. Se tivesse submetido ao crivo da Procuradoria Jurídica, nós caminharíamos nessa linha. Deixa o MP discutir as teses dele para lá, mas isso nunca foi tese da universidade. Doutor, e uma coisa que a gente tem, a gente tem orgulho da Unip. A história que a Unip fez, o papel social que a Unip fez. Às vezes me espanta ver alunos que passaram por tudo que passou, foi para o exterior, largou família, foi atrás do sonho. Eu falo, não é um processo, um sonho que a pessoa tem de ser reconhecida aqui no Brasil como médico. E o descaso que eles estão fazendo com esses alunos. A Unip hoje pode ser a maior reveladora de comandos do Brasil. Isso é exemplo para as outras faculdades seguir esse caminho. Não é ficar criando tese ou amarrando algum processo para não apostilar esse diploma. Eu acho totalmente falta de respeito fazer isso com os doutores que estão lá na porta. Não, concordo, tudo bem, mas só fazer uma correção do início aqui, quando você falou dos recursos, os recursos para STJ ou no próprio TJ não foram manejados pela Unirc, tá? Foi pelo Ministério Público. Foi pelo Ministério Público. Eu vou só fazer essa correção aqui, porque assim, por que nós da Procuradoria Jurídica, nós todos os procuradores não recorremos? Porque tudo que nós queríamos nessa vida é ter autonomia. Por que eu vou recorrer de uma coisa que é benefício para mim? Obviamente, ninguém ia fazer recurso. Em qualquer lugar do mundo, desse Brasil, ninguém ia fazer recurso sobre isso. Se eu estou me beneficiando, para que eu vou fazer recurso? Eu vou entrar com recurso e dizer assim, olha, não quero autonomia. Não existe isso em lugar nenhum. E outra coisa, o Ministério Público tem competência para recorrer à decisão da Unip? No TJ, o Ministério Público faz parte, né? Ele compõe no TJ. E foi justamente uma das teses... A gente levantou na faculdade Unip. Uma das teses deles é que eles não foram intimados aqui. Isso já foi superado, né? Que eles queriam ser intimados nos processos. Mas isso foi superado porque a discussão é eminentemente de lei. Então, eu acho que... Na verdade, teve alguns processos que eles falaram que não foram intimados em segundo grau, mas em primeiro grau. E não manifestaram, tá? E manifestaram em pareceres favoráveis. Nós temos vários pareceres favoráveis. Então, sim. Que tinha dado parecer favorável ao revalidando. Sim. Tá? Aceitando o procedimento e depois ele recorreu dos processos. Não dá pra entender. Não faz sentido nenhum. Primeiro eu estou a favor do procedimento, depois eu estou Exatamente. É complicado. É complicado. É complicado o ministerial, né? Não, ele é custo legis dele, cara. O fiscal da lei é ele. Mas enquanto a gente está discutindo
a natureza jurídica de teses jurídicas, discutindo isso daí, cara. Nós estamos com a cidade dos interiores precisando de profissionais, cara. Precisando de médicos. Os médicos daqui, eu tenho um colega que está formando aqui que veio me criticar. Criticar por quê, meu irmão? Tu vai lá pro Acre ser médico lá? Tu vai lá pra Ponta Porã? Tu vai lá pro extremo, cidade do extremo norte? Cara, você quer ir pra São Paulo, irmão? É direito seu, você quer ser cardiologista em São Paulo. Você não vai ficar onde essas pessoas estão. E em qualquer cidade que você vai nesse Brasil, a prefeita hoje confirmou para vocês, né? A nossa prefeita aqui, a prefeita Josi, que em Gurupi precisa de médicos. O Brasil precisa de médicos. Eu vou ficar discutindo tese jurídica enquanto o maior problema de saúde pública, o problema da sua muito egoísta. O próprio Ministério Público foi egoísta nas suas teses. Isso atrapalhou. Mas não vou fazer meia culpa, não. Se quisesse ter resolvido aqui, tinha resolvido. Para deixar bem claro isso. Quando teve a pandemia, esses mesmos médicos que estão sendo negados, eles foram aceitos para trabalhar na pandemia. Quer dizer que na pandemia está ok. Aí depois não está mais? Não, Que ajuda foi essa, então, que eles deram? Não, mas é Ministério da Saúde. Vamos separar as coisas. É Ministério da Saúde, isso é outra coisa, tá? Entendi. Vou dar um exemplo. Mas sobre isso, o maior exemplo são os cubanos. Então, a maior força de trabalho explorada na época da Covid foi dos cubanos. Aí, beleza, aí todos os cubanos eles têm um currículo fantástico aqui no Brasil, com reconhecimento em várias cidades. Mas aqui eu rejeitei os documentos por falta de nominato. De um documento só. Eu deixei de analisar a situação de Cuba, ela é distinta de qualquer do outro país que faz parte do Mercosul, porque lá a política é centralizada em Havana. A Havana que concentra todas as políticas voltadas às universidades de Cuba. Então você não consegue o nominato. Ele é mais distinto nesse particular. Eu conheci para a procuradora da UNIG um documento em que a Universidade Estadual do Maranhão ela fez um acordo com a embaixada. Isso é bom. Da embaixada de Cuba no Brasil, e esse documento a Universidade Estadual do Maranhão aceitou que os médicos entregassem lá, que faz as vezes da nominata, para poder revalidar o certificado. Isso é bom. E eu não sabia disso. Eu forneci esse documento para a doutora Gilmária, disse para ela entrar em contato com a UEMA diretamente, eu dei o contato da pessoa que trabalha no setor de revalidação da UEMA, que pode mas isso agora? a ponte. Não, isso já tem um tempo, mas eu posso te fornecer também. Não. Eu posso fornecer, porque assim, fica as informações institucionais. A UEMA passando para a Unir. Sim, tá? Perfeito. Porque na época do começo, lá em dezembro, lá em novembro de 2021, a Unir entrou em contato com a UEMA e trocaram figurinha, informações institucionais. Sobre isso, existe um documento que a UEMA aceita, que eu fiz a solicitação aqui para que eles aceitassem também. É um documento que ele é oficial. Isso é bom. Tá? Isso é bom. E poderia resolver essa situação. São 40 cubanos com problema aqui na Unir. Com esse problema. Acho que isso eu tenho mais. Eu tenho uns 30, só no meu escritório. Só no escritório lá, né? Só no meu escritório tem uns 30 que tem esse problema. Doutor Maninho, eu estou acompanhando aqui a Câmara, os secretários de requerimentos pedindo o apostilhamento. Pelo menos responderam os seus requerimentos? Eu acho que a minha manifestação, nesse caso, o meu requerimento foi verbal. Eu só fiz um pedido numa fala na sessão para que ela pudesse fazer isso, porque eu não encontrava, ao contrário do que disseram na reunião do Consup, eu não encontrava insegurança jurídica nenhuma de você emitir os apostilamentos dessas pessoas. Não tem insegurança jurídica, nunca teve. Eles fizeram discurso político, somente isso. Na própria reunião do Consup, eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos membros do Consup é acadêmico, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Um dia antes ele falou comigo, no dia seguinte ele votou contra. Ai, cara, eu fico decepcionado com caramba desse negócio. Outra coisa, tem o professor mesmo do Consup que não sabia diferenciar processo ordinário para processo simplificado, e eu voto contra. Mas também, você vai pegar o médico, nós somos da nossa área, nós sabemos o que é responsabilização. Agora você vai pegar o médico e o cara fala bem assim, o cara que é professor, se você votar, você vai ser responsabilizado. Você assusta o cara mesmo, entendeu? Então, infelizmente, nós temos que parar com esse discurso político dentro do Consup e tratar das matérias de forma mais séria, tá? E mais serena, e parar com essas polêmicas desnecessárias que a UNIG não cresce, prejudica as pessoas e a saúde pública principalmente. E a questão da audiência pública amanhã, que vai ser na Câmara de Vereadores, onde os vereadores vão estar lá explicando, onde os advogados também vão ter vez, e os vereadores vão ter o contato dos outros vereadores também falar sobre o assunto, né? Eu queria que você explanasse o que pode acontecer amanhã.
Acho que tudo, nós falamos para a prefeita, nós conversamos com o governador, nós falamos com o vice-governador, nós conversamos com várias pessoas. Teve pessoas de Palmas que vieram para cá para tratar sobre o tema. Amanhã a importância da Câmara é você inserir os vereadores que querem participar. Não, se os vereadores não quiserem participar, não vão. E ninguém fala nada. Então o efeito é o mesmo. Quem vai estar lá amanhã são pessoas interessadas e preocupadas com essa situação. Se fosse uma decisão, se fosse um descumprimento de legislação nossa, é uma coisa. Agora, nós estamos colocando em risco uma série de situações que envolvem isso por causa da decisão de uma pessoa só. Agora que submeteu o Conselho Superior naquela confusão em relação à votação, em que deram mais 30 dias, ou então o STJ que resolva isso daí. Mas eu acho que a audiência na Câmara de amanhã é importante para você envolver quem quer participar. E nem é todo mundo que está na vereança ou em qualquer atividade política que tem interesse em participar de problema, não. Também para aclarar as ideias sobre o que é o procedimento de revogação. Também. Para os vereadores, para os vereadores que não entendem como... A Câmara é a casa do povo, então lá vai ser gravado ao vivo. As pessoas que têm dúvida, assistam. Porque nós não queremos colocar ninguém na cruz. O objetivo aqui não é colocar a Sara na cruz, mas tentar convencer ela de que o seu requerimento, de que a exigência do trânsito em julgado perdeu o efeito no julgamento do IAC. Não há necessidade nenhuma da senhora permanecer. E outra coisa, quem emite parecer sobre a legislação da universidade somos nós. Se tiver algum problema, nós somos os responsáveis de emitir os pareceres. É assim que funciona. Ela não é responsável nenhuma, porque quem analisa isso daí somos nós, não é a reitoria. Tá? Então ela assumiu a responsabilidade que não é dela. E todo o peso que está nos ombros dela foi ela mesma que colocou. Ela não repartiu essa competência aqui de direito, que seria a Procuradoria Jurídica. Então, o objetivo é dizer, olha, se a senhora fizer isso daí, na questão do acordo, por exemplo, há a possibilidade de acordo com o processo, acordo em qualquer fase você pode propor. Eu acho que tem tudo para caminhar para isso, é o desejo que eu tenho. Se ela quer o trânsito em julgado, se eu faço acordo nos autos, homologo o acordo, extinção do processo, trânsito em julgado, extinção, acabou. Então deseja. Se ela quer segurança, se ela quer isso daí, um acordo homologado pelo juiz, você quer mais segurança do que isso? Tá fácil de resolver. Não tá difícil se for olhar. Já tem julgamento. Vontade. Não, assim, tá fácil. Na teoria, né? Mas, eu não sei se ela tá assistindo, mas paciência. A falta da Procuradoria prejudicou muito os médicos nessa situação. Claro. Falta total. Tanto é que nas mensagens anteriores ela pedia para servidor emitir parecer, pô. Quem emitir parecer lá somos nós. Artigo 34 do regimento, é nós que emitimos parecer. Então, quando você pega uma pessoa que não conhece da própria legislação e pede para emitir, ele vai conhecer só aquilo. Se você coloca alguém comissionado numa comissão, ele não vai analisar o todo, ele vai analisar só aquilo. Esse foi o grande problema. Quando surgiu, em 21 de dezembro de 2021, as liminares para você dar o cumprimento, naquela oportunidade, todos os procuradores, salvo uma procuradora, que disse que nós teríamos que recorrer, mas todos os outros procuradores disseram, não, nós temos autonomia. Foi o que o tribunal decidiu, por que nós vamos recorrer? Nós não vamos recorrer. Nós só chamamos a reitora e disseram, agora você delimita o que a senhora quer. Vai deixar vago, vai deixar ilimitada a quantidade de vagas, ou vai limitar o quantitativo de vaga? Quais serão as regras para esses revalidandos via simplificada? E isso ficou. E estamos aqui hoje. Doutor, com todas essas quantidades de alunos prejudicados hoje por não conseguir a via simplificada, mas está com toda a documentação feita, só aguardando, qual a expectativa agora para eles? É uma pergunta difícil, porque, como eu falei antes, quem está no procedimento aqui não pode se inscrever em outro. Tá? Então, o que acontece? Eles estão presos com os documentos deles aqui e com a expectativa de trabalhar com a Unic emitindo esses apaixonamentos. Mas a nossa expectativa quanto vontade é que se resolva o quanto antes, mesmo que seja feito por essa via de fazer um acordo, porque com o acordo ela não vai abrir, ela não vai voltar para a palavra de retirar o trânsito, ela vai ter o trânsito que ela tanto quer. Uhum. Se ela já mandou, foi mais ou menos 1.200 pessoas que já estão hoje apostiladas nesse procedimento e tem 2.000 aguardando. Tá? Não faz sentido metade do procedimento estar trabalhando e outra metade não. Porque são pessoas, são famílias, são pais, filhos, pessoas que dependem, pessoas que investiram tudo. Eu tenho clientes que trabalharam 10 anos para juntar dinheiro para poder estudar fora,
tá? E como o doutor Ivanilson falou, em todos os lugares, em todas as universidades, vocês vai ser bons e maus profissionais, tá? Isso aí é algo que a gente não tem como controlar nem interna nem externamente, tá? Em qualquer país, eu tenho clientes revalidantes que formaram na Rússia, e em outros países do primeiro mundo, tá? Porque fora do Mercosul, tá? E, enfim, a expectativa que nós temos é que achamos uma solução para isso e que saímos daqui com pelo menos alguma resposta positiva. Sim. Com algum prazo para resolver, ou então algo concreto que possa trazer esperança para essas pessoas. Porque se essas pessoas estão aqui, deixaram o trabalho, deixaram a família, tem uma mãe lá com uma criança de 6 meses no braço, deu uma entrevista hoje para o SBT, tá? Passando por tudo isso porque realmente é o que é de direito deles. A universidade poderia ter negado essas inscrições, poderia ter reprovado esses alunos e não fez. Poderia não ter cobrado a taxa, mas cobrou. E hoje eles estão matriculados, a grosso modo é isso, eles estão matriculados, aprovados e estão sem um documento que permite que eles trabalhem. A única coisa que está faltando é o último ato da universidade, que é de reconhecer o diploma. Que é um documento que a universidade emite reconhecendo aquele diploma que não dá junto aqui para frente. Tá? É somente isso que está faltando. E a respeito da própria população também, porque falta muito médico, todos estão capacitados, todos passaram por uma faculdade, não tem melhor, não tem pior, todos são profissionais da área da saúde, são doutores, são médicos. Costumo dizer, doutor Lucas, o seguinte: quer resolver essa questão social da revalidação? Faz uma prova para todos. Aí resolveria. Porque uma prova conduzida para um grupo só é muito fácil de ser sabotada. Entendeu? Aí vai falar assim, mas os profissionais eles não são bons. Quem sabe que se é bom? O próprio mercado se cuida disso. Assim como nas outras profissões. É assim igual a B. O mercado ele é infalível. Ele é infalível. Alguns profissionais eles prosperam e mais profissionais não prosperam. É natural. Trabalho até na advocacia, assim. Outra coisa, a pessoa está ali revalidando, eles pagaram por isso. Ela não tem favor. Existe uma resposta. Não tem favor. Foram pagos, teve um processo e tem que ter resposta. Clara. Olha, tal dia vocês passam aqui, tal dia vai ter o diploma postado. Não é só esse caso, que resposta não tem resposta, não tem nada. Ele precisa uma resposta da reitoria. É isso que a gente busca. O respeito à palavra certa. Porque não tem favor. Até porque quando a gente cita questão de qualidade, a gente sabe que, infelizmente, às vezes fora do Brasil, essa qualidade ela é bem superior que no Brasil, não é? Todos os nossos prêmios, a maioria, estão fora daqui. Então, falando em qualidade, os médicos que vêm de fora, eles têm uma qualidade excelente. Veja que essas pessoas fizeram a opção de estudar fora e passaram por caminhos mais espinhosos do que os daqui. Porque eles abdicaram da vida, do conforto de casa, cara, dos pais, mãe, filho, largaram tudo. Então esses caras têm que, não é pelo valor, mas esses caras têm que valer a pena todo o sacrifício deles. Principalmente da segurança da pátria. Também, cara. Você lá fora, você não é ninguém. Não é ninguém. Imagina quantos deles não foram humilhados lá fora, cara, por outros alunos de lá mesmo, dos países, e mesmo assim decidiram ficar e concluir os cursos. Então, assim, ó, cara, eu sou daquela pessoa que é mais fácil procurar solução do que eu criar problema. Se eu tenho caminhos, retas, para que eu vou fazer curvas? Segue a reta. Para de inventar. Fica inventando, cara. O doutor Lucas falou, ela poderia tomar um caminho. É diferente. E assim, ela poderia ter outros editais. Era ser bem vista no Brasil. Era para estar no 3º edital e nós brigando por uma coisa tão insignificante. Brasil, né? Tão insignificante isso, fazendo as pessoas deslocarem de casa, um negócio tão insignificante. Era para ter lançado o 2º, era para ter lançado o 3º. Nós conquistamos isso. Eu, como vereador, tenho que me preocupar com a minha instituição. A minha briga não é só revalida, cara. Eu falei hoje, esses caras vão embora. Serão médicos logo, logo. Sim. Minha universidade fica. Eu quero que ela me responda como é que está o odonto. Eu quero que ela me responda como é que está a pedagogia. Como é que está a letra, jornalismo. Eu quero que a senhora responda a isso. Esse pessoal aqui vem e vai. Eles estão aqui de passagem.
Agora, os nossos cursos, nossos professores, os nossos servidores estão aqui. E como que a senhora está cuidando de curso? Como que uma mulher que tem mais de 100 horas semanais consegue cuidar da universidade? É algo que eu falei com a senhora prefeita. É bom que a senhora discute isso. Está na hora da Câmara assumir a responsabilidade e regulamentar os critérios de seleção de reitor. Ou você tem exclusividade para você servir a universidade ou não se candidate a reitor. Porque é muito fácil eu ser reitor da universidade e estar em 4, 5 empregos. E a universidade, que é a prioridade? Foi para isso que você concorreu. Então a minha briga em Câmara e dos vereadores, lá dos meus colegas, não é só revalida não. Isso aqui é algo que é importante porque tem um impacto financeiro. E como nós fiscalizamos a administração direta, mas as autarquias, automaticamente, nós estamos envolvidos nisso daqui. Mas eu quero que, quando acabar, e que eu espero que acabe isso logo, nós precisamos cuidar das universidades. Da universidade. É isso que o Conselho Estadual de Educação determinou que nós fizéssemos. E a senhora será convocada para falar sobre isso. Não quer me entregar as documentações, não? Beleza, reitora. Eu vou usar o poder que o parlamento me dá e que a lei orgânica me dá e vou convocar a senhora, mas o presidente da Câmara Municipal. Eu quero que vocês respondam como estão os cursos da nossa universidade. Isso aqui eu quero que se resolva, como vai se resolver, eu acredito nisso. Mas agora cuide da universidade, o objetivo é esse. A nossa universidade, como você disse, tem uma história muito grande. Acho que tem profissionais em quase todos os estados dessa federação, frutos do trabalho que essa universidade deu, mas está na hora da gente voltar e dedicar o nosso tempo a essa universidade. Se a senhora quer exercer 4, 5 funções, peça para sair, porque a gente tem que colocar alguém que tenha de fato preocupação com essa universidade. E o nome da Unirg, eu falo hoje, ela está na América do Sul. Claro. Não só grupo, está no Brasil, fora do Brasil. E a Unirg tem que ser bem vista, não mal vista. Não tratando mal, você vai dando. Não, os advogados aqui, eles são, eu não tenho dúvida nenhuma que eles serão e poderão ser parceiros de primeira hora dessa universidade. Nós só precisamos dirimir conflitos pessoais, senão conflito técnico, isso é pessoal. Vocês têm que entender é isto. A Unirg tem seus problemas pessoais, não é de hoje. Mas eu nunca vi desrespeitar a fundação como eu vejo hoje. Isso tem que acabar. Não é para o bem meu, não. Tem hora que eu tenho que recuar. Se até Jesus, em situações, Jesus mandou correr, vamos embora. Na hora não, vamos embora. Mas quando chegou em determinadas situações, Jesus enfrentou. É assim que funciona. Tem hora que eu tenho que parar, pensar e respirar. O que é melhor agora? Eu atacar ou recuar? Eu quero que a senhora ache a resposta. Eu quero que ela ache e encontre dentro da própria instituição solução para isso. E é para isso que nós estamos lá. É para ser utilizados pela academia e também pela fundação. Eu espero que se resolva isso quanto antes para o bem de todos. Cara. A participação da Câmara toda hoje é nesse sentido? Eu não posso, os vereadores? Posso falar sobre todos, porque nem todos manifestam. Não, né? A maioria não. Não. É difícil. Entendi. Mas tem 4, 5 pessoas lá que você pode entregar qualquer pauta. Lá tem outros que eles vão mais para conciliação. É perfil, né? Tem gente que é mais combativo, tem gente que é mais observador, mas é o perfil de cada um. Eu estive conversando com outra vereadora, a vereadora Débora, Leda, Maciel, Leda também, o Cacheta, Maciel, Valdônio, Rodrigo Ferreira. A gente tem gente, inclusive, pauta para a gente provocar discussões mais acentuadas na universidade. Nós temos quórum para isso, mas não é coisa de se falar aqui no momento agora. Eu quero que ela ache solução para isso, e solução há, basta querer. Doutor, e a posição hoje da prefeita? Qual seria em relação a isso? Nós temos autonomia da universidade no sentido de academia mesmo, né? Ela não pode falar assim, eu quero que você faça. Ela está procurando uma solução, como disse hoje, para os advogados. Isso ela já fez, entendeu? Isso ela já fez. O que eu penso é que se fosse noutros tempos, com a figura de um homem sentado na cadeira, eles não estavam fazendo isso. E o caso engraçado, não. Até quem fundou a Unirg, a FAFIC, foi o pai dela. Sim. O pai dela que fundou a FAFIC, que fez a revolução do lado social, que é o final desse prefeito Jacinto. Sim. Esse lema do lado social da Unirg começou com ele. E tem que ser levado adiante até hoje. Ela está preocupada com isso. Os nossos relacionamentos políticos, ela sai de Gurupi. Então tem muita gente fora. Naquela suspensão do MEC, não foi porque o MEC achou bonito, cara. Lá foi política, irmão. Ali foi política de tudo quanto é lugar que você pensar. Só o que eu sei de Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, envolvido dentro do MEC, pro MEC, resolver isso.
Então, as coisas andam técnica, mas também a política, ela participa de tudo da nossa vida. E nesse caso, não foi diferente. No MEC foi assim que resolveu. Então, se resolveu lá dessa forma, para que a gente não culpasse o MEC numa possível suspensão de revalidação pela Unirg, não pode ser um trânsito julgado, com todo respeito, mas não pode ser isso que vai atrapalhar a vida dessas pessoas. Com a manifestação hoje, teve algum impacto sobre a reitora? Eu não sei. Manifestações? Ela pediu ela fez nota de repúdio contra mim. Eu não sou a melhor pessoa para falar dela, não. Ela não falou nada, né? Até a presente data não houve manifestação. Não teve manifestação não teve manifestação sobre manifestações. Da reitoria para parte da reitoria. Entendi. É isso, mas é isso. Ainda não tivemos respostas concretas sobre como podemos, o que podemos esperar daqui para frente, mas a gente espera que daqui para amanhã. Esses 2 dias aí, acho que a gente tem algumas coisas a serem pavimentadas. Isso aí é um motivo para agradecer. Parabéns por você ser procurador, por vereador atuar pelos revalidantes, pelo sonho que as pessoas estão tendo, pelo que deixou de casa, o que deixou para trás, e hoje você é mais 2 parlamentares de exemplo em Gurupi. E você pode ter certeza que a sua dedicação vai ser falada muito mais do que Gurupi. Porque a gente está mexendo com a América do Sul. Vai ser não, doutor, já está. Doutor Ivanilson já é conhecido. Eu quero deixar essa aí para você aí. Parabéns aí pela sua atuação como vereador. Não, as coisas, elas para mim é difícil porque elas se misturam. A única coisa que ela não entendeu, e que às vezes eu sou incisivo aqui, é porque eu tô falando baixo, mas quando eu era professor na faculdade, todo mundo sabia que eu estava em sala de aula, sempre falei alto. E principalmente quando eu estou com o microfone na Câmara Municipal. Mas foi no sentido de alertar ela. E quando eu pedi respeito à Procuradoria Jurídica, foi, você tem dúvida? Procura a Procuradoria. Vai lá na Procuradoria, consulte a Procuradoria. Não inventa. Gente, se eu tenho uma roda, para que eu vou inventar a roda? Cara, isso não entra na cabeça nossa. Entendeu? Igual vocês falaram, a gente não tem uma justificativa. Quantas vezes me perguntaram por quê? Eu não sei, cara. De onde saiu isso? Porque não consultou isso para os órgãos técnicos. Então, como não consultou para o órgão técnico, é difícil para a gente. Então, assim, aí você precisa separar as duas coisas, água e óleo. Porque eu sou procurador jurídico, mas eu não posso me envolver processualmente naquilo que eu falo como vereador. Quando ela pede meu afastamento dos processos dos revalidantes, é achando que eu vou colocar aquilo que eu falo como vereador. Ela só chegou tarde, né? Pedido juridicamente impossível, porque eu já manifestei em todos os processos. Então, ela me afastar dos processos agora, ou não afastar, não vai ter diferença nenhuma, porque eu já manifestei em mais de 500 processos. Então, cara, ela tinha que falar isso antes. Eu até agradecia, né? Mas, enfim, tá chegando tarde. Então, é um problema que eu sempre tive como vereador. Em qualquer lugar, eu vou me impor, cara, só se eu não tiver espaço. Eu vou me apresentar. Eu não culpo ninguém no parlamento desses 3 mandatos meus, mas eu fui assim com o Laures em 2 mandatos, sou assim com o prefeito. E sou assim com todo mundo. Esse dia eu tive uma conversa bem franca com o prefeito, com o prefeito e vice-governador Laures sobre alguns pontos. Então, esta é minha personalidade. Eu só não quero que ela confunda as coisas. Em relação a Consup, numa discussão daquela, de gente confusa, fazer moção de repúdio contra mim, porque eu chamei ela de mentirosa e falei que ela estava mentindo para os vereadores. Ela tirou aquilo de uma reunião fechada com os vereadores, agora eu me sinto como a pessoa mais confortável do mundo de dizer isso. E eu acho que ela me colocou numa situação em que eu posso colocar ela que é desnecessária. Nós estamos construindo e tentando pavimentar situações. A moção de repúdio, neste caso, como vereador, chefe, foi de manifestação interna, onde eu só queria que ela respeitasse os departamentos daquela instituição. E se ela tivesse feito isso, nós não estávamos aqui. Em que pese ser um prazer e esperar novos convites. Eu gosto desses negócios, entendeu? Agora, igual aqui, o doutor Frazão, gosto de tirar uma foto diferente, é igual nós, entendeu? Gosto de tirar uma foto com um ângulo diferente. Eu gosto disso daqui. Agora eu disse, e no Zé Manuel, eu vou falar aqui para ela, eu vou aplaudir a Sara. Eu quero aplaudir ela. Todos nós queremos, porque nós queremos o bem da universidade. Não só somente os meninos que estão nessa expectativa de sonho. Nós estamos com a expectativa de estabilizar políticas públicas para a universidade. Eu tenho que pensar tanto no doutor, que quer as suas progressões e que eu não tenho condições financeiras e que eu preciso atrás de caixa em razão dos custos de baixa demanda, como também eu tenho que pensar lá no auxiliar de serviços gerais, que é o que menos ganha na universidade. Então não é só o Ivanilson, não é só a reitora. Eu sou menor que a universidade.
A Sara é menor que a universidade. O Miranda é menor que a universidade. Eu digo é maior do que tudo isso. E eu acho que a gente tem que pensar na Unirg, não pensar na gente. Quando a gente fizer isso, os nossos problemas aqui estarão resolvidos. Alguém quer fazer mais alguma observação, Tida? Em nome dos revalidantes, porque assim, tem muitos revalidando nas minhas costas, precisando que eu trabalhe com isso. É apertar sua mão, vereador, porque o senhor Obrigado, hoje é então. conhecido por todos os revalidantes. É que o revalidante não me deixa mentir. Todo mundo fala em seu nome. E eu sei que muita gente quer apertar sua mão e eu estou tendo essa oportunidade. Obrigado, então. Tá? E vamos seguindo nessa luta. Eu estou aqui precisando também lá no Maranhão. A gente está lá hoje. São Luís, no Maranhão. São Luís. E é isso. Obrigado, doutor, pela confiança. Jaqueline, prazer conhecê-la. Tá? E obrigado pela oportunidade, viu, meu amigo Rogério? Tu é São Paulino sofredor. Eu sou palmeirense. Tu é palmeirense, porra? Ixi, então sofredor sou eu, Flamengo. Vanilson,